O coronavírus é um vírus conhecido desde 1960 e algumas pessoas ao longo da vida já foram infectadas com esse vírus. E quem vai nos esclarecer, falar um pouco do coronavírus, dessa nova origem do vírus, é a doutora Jéssica Poleschi, que é pneumologista. Doutora, obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu falei que ele é conhecido desde 1960 e algumas pessoas já podem ter sido infectadas por ele. Procede isso? Sim, é um vírus comum, né? O coronavírus é um vírus comum que provoca nos humanos um resfriado comum. Um quadro viral com febre baixa, um quadro ameno, de gravidade leve a intermediária. A diferença é que agora parece que ele sofreu uma mutação, uma modificação, né? Isso normalmente é genético que acontece, e ele passa a causar uma doença com maior gravidade, né? Então aí já está sendo descrita a síndrome respiratória aguda do adulto, né? Causado por esse vírus. E isso aí é uma coisa de gravidade, principalmente pela facilidade da disseminação desse vírus, né? E ainda do desconhecimento dele. Então, as pesquisas estão tentando desenhar melhor esse vírus, ver qual é a genética desse vírus, para poder, assim, conseguir fazer um tratamento, seja lá com vacina ou com qualquer outra coisa. E o que ele está causando, esse vírus hoje, ele está causando no humano? Então, aqueles sintomas de gripe tradicionais, que é um quadro generalizado de dor muscular, febre alta, tosse, expectoração, e às vezes isso pode evoluir com quadros mais graves. Se você tem um indivíduo que às vezes já é portador de uma doença respiratória, isso certamente vai ficar muito mais grave, e pode evoluir realmente com a síndrome respiratória aguda, que é como se fosse uma pneumonia viral com mais uma resposta inflamatória muito grande do pulmão, causando assim uma fatalidade, um caos ali no pulmão. E no caso, o que a gente tem nessa situação é dar suporte para o paciente. A gente não tem muito como tratar, né? Os vírus têm essa característica, o tratamento dos vírus são difíceis, são poucos os vírus que a gente consegue tratar, a grande maioria a gente dá suporte mesmo para o indivíduo permanecer vivo enquanto ele combate aquela infecção. Vitória, nós temos aí o porto, ele entra e sai toda hora navios que vem da China. Aumenta o risco? Então, qualquer lugar que tem um grande trânsito de pessoas, é muito mais fácil você transmitir a doença, né? Então você imagina que nesses navios circulam chineses ou a próprio material mesmo, vindo de lá. Isso, porque a contaminação ela pode ser também pela secreção, né? Pelo contato com a secreção. Então, certamente os lugares onde você tem mais trânsito de pessoas, principalmente que venham dessas regiões afetadas, vão ser mais afetados. E principalmente aglomerados também, né? Onde tem mais pessoas aglomeradas, a chance de você ter uma disseminação é muito maior. Quando a pessoa deve ficar em alerta? Uma vez que nós moramos aqui em Vitória, no Porto, tem essa movimentação, quando a pessoa deve começar a ficar em alerta? Então, eu acho que a gente tem que ficar alerta sempre, porque o que vai impedir as grandes epidemias, o que realmente vai impedir a disseminação é você conter os casos suspeitos ou de doença. Então, é importante o isolamento dos casos suspeitos, como está sendo feito, como a China está fechada para entrada e saída, exatamente para não deixar sair o que está lá dentro. E os cuidados para você se prevenir da doença, eles têm que ser todos os dias, porque não estou falando só desse caso do coronavírus, mas das outras doenças respiratórias, né? Então, o cuidado com a lavagem das mãos, a gente já sabe que esse vírus pega através de secreção. Então, a pessoa está aqui, escarra e deixa cair secreção, ou então está com a mão suja e pega na mesa, você vai lá, pega naquele mesmo lugar e pode se contaminar com o vírus. Então, o cuidado nesses locais muito frequentados, maçanetas, ônibus, né? Voltar àquela história assim do álcool gel que passa na mão. Claro, a gente não pode entrar numa histeria coletiva, mas a gente precisa voltar a ter esses cuidados e ter esses cuidados sempre.
Se tem uma pessoa com sintoma respiratório, que está tossindo, que você vê que tem secreção, pedir para ela de uma maneira educada, claro, né, para poder ficar num cantinho, porque quanto menos contato ela tiver com um aglomerado, menos ela vai transmitir. Ou até usar a máscara mesmo, que vai impedir essa secreção de sair para o meio ambiente, para o ambiente onde estão outras pessoas respirando. Então essa é a melhor prevenção que a gente pode fazer e que é efetiva, se bem conduzida. E a segunda é o desenvolvimento de vacinas, que aí vai depender de tecnologia, de estudo, isso aí vai demorar, já deve ter gente pensando nisso, certamente, mas aí vai demorar aí um tempinho aí até sair. E quando a pessoa deve procurar um médico? Se ela tiver sintoma respiratório, o que é? Febre alta, tosse, sintoma respiratório, principalmente se ela estiver evoluindo com falta de ar, porque não é uma coisa habitual que a gente tem em resfriado comum, que é a falta de ar, né? Um quadro, a gripe, ela é um quadro mais agressivo, a pessoa fica mais abatida, ela perde o apetite, ela tem dor muscular, é bem diferente do resfriado comum. Então você vê que aquela coisa tá muito doída, muito mais do que o habitual, é hora de você dar uma procurada no médico. Bom, o Brasil, ele tem um plano de emergência no caso de uma possível epidemia? Eu acho que ninguém no mundo tem esse plano de emergência para esse vírus específico. Vai ser igual aos outros vírus, igual foi com a H1N1, a gripe aviária, eu acredito que vai ser a mesma coisa. Isolamento, evitar contágio, gerar equipes que saibam lidar com aqueles doentes graves, então ter suporte hospitalar para poder manter esses pacientes vivos enquanto eles sobrevivem àquela doença, que é o que acontece com maior frequência, porque muitos são infectados e adoecem, mas poucos morrem. Se você der o cuidado adequado, cada vez menos vai morrer, você vai conseguir fazer alguma coisa para poder manter esse indivíduo vivo. Esse suporte também é fundamental, e o conhecimento principalmente do modo de transmissão, que é a maneira que você consegue prevenir que outros adoeçam. Bom, doutora, eu quero agradecer a participação, Obrigada as informações, os esclarecimentos e deixar um espaço aqui para você colocar para as pessoas, enfim, dar um alerta aí para o pessoal que entra em pânico, que, enfim, tá com medo, que às vezes fazem um alvoroço, né? Cria-se um terror, um pânico. Então, um alerta só para as pessoas aqui da nossa cidade, região. Sim. Aí. Sem pânico, mas com devido cuidado, né? Acho que a gente precisa ter isso em mente. Não tem necessidade de pânico, mas de cuidados, porque para a gente poder conter e não acontecer nada pior, a gente vai precisar desses cuidados. E para isso, infelizmente, a gente tem que gerar o conhecimento de que a doença existe. Então, é necessária a prevenção, sim. Não é motivo para criar uma histeria coletiva, porque a gente ainda não tem nenhum caso comprovado aqui no Brasil. Mas ficar alerta para sintomas, ficar alerta para pessoas que voltaram daquela região nos últimos tempos, né? E se suspeitar, procurar um serviço de saúde que já tem normas da Organização Mundial de Saúde, nacional, já indicando como proceder nesses casos para tentar isolar esse vírus se tiver por aqui. Você é um adepto a suplementos alimentares? Sabe o que é um suplemento alimentar? Os benefícios, os malefícios? Bom, eu estou aqui com a Lorena Bongestavi, ela é fisiculturista e vai falar pra gente, vai esclarecer pra gente alguns dos suplementos que existem por aí. Obrigada, Lorena. Nada, eu que agradeço. Me fala uma coisa, você é fisiculturista, quanto tempo? Eu tenho 10 anos de academia. Assim, aquele lance, vai um mês, falta um mês, vai um mês, sem dieta, aquela coisa toda. Chegou uma situação que eu falei assim, não, eu tenho que colocar um propósito, até porque já tô há muito tempo no ramo e é uma coisa que eu sempre gostei muito de ver. Galera musculosa, mulherada musculosa. E aí, tem 2 anos atrás que eu decidi. Aí fui atrás de um profissional de educação física pra me acompanhar, pra me explicar um pouquinho melhor. Nutricionista, exame, essas coisinhas todas assim. E tem 2 anos que eu tô competindo.
Então vamos lá, vamos começar a falar dos suplementos alimentares. O queridinho aí, o que todo mundo conhece, não tem uma pessoa, acho que no mundo que não conhece, o whey. Vamos falar do whey. Existem vários tipos, existem isolado, agora não sem lactose, enfim. Explica pra gente um pouquinho do que é o whey. Então, o whey protein, no caso, ele vai ser o quê? É uma proteína extraída do leite. Claro que também temos da soja, temos da ervilha, temos do arroz, temos a extração de proteína de cada tipo de alimento. Mas assim, o mais conhecido mesmo é o whey extraído da proteína do leite. Tá, no meu caso, eu não tomo porque eu tenho medo, porque pra mim engorda. O whey, ele engorda. Aí o meu professor fala assim, não, o whey não engorda, ele é o adubo do músculo. É isso mesmo? Porque eu tenho assim, eu olho pro whey, ele olha pra mim, a gente fica assim naquela coisa, eu falo assim, não, hoje eu não vou tomar. Aí amanhã eu tomo, no outro dia eu não tomo, enfim. Então, a galera tem que tirar isso da cabeça porque, como eu falei, o whey é extraído do leite. Você fica com receio de tomar um copo de leite? Não vai ficar com receio, no caso vai ser extraído do leite. E aí a questão é, a pessoa, porque tem que ver muita quantidade de carboidrato. Sim, mas se a pessoa estiver numa dieta extremamente restrita. Fora isso, não tem um porquê. Até porque a quantidade de carboidrato que tem ali vai ser necessário fazer o transporte da proteína para o músculo. Então o whey não engorda? Não. Ele, no caso, vai ser uma proteína de absorção rápida. Só as pessoas que fazem exercício que podem tomar ou qualquer pessoa? Não. O whey em si, ele foi... A galera morre de medo disso, né? Mas assim, o whey em si, ele foi criado pra galera mais velha. Porque de acordo com os anos vão passando, a gente vai tendo dificuldade em ganhar massa magra e também a gente vai perdendo com facilidade. E aí que no caso o whey protein foi criado pra isso. Você falou aí na galera, né, que o corpo e parará. Vamos lá, termogênicos. Eu tenho receio, porque pra mim aquilo acelera o coração, meu coração parece que vai vir no cérebro, né? E hoje eu tô vendo que as pessoas estão levando para um outro lado, não só para o lado da academia, o lado da malhação, mas para outro lado, o que eu acho que não é uma coisa bacana e até corre um certo risco, né? Primeiro, o que são os termogênicos? No caso, ele vai ser um estimulador de perda de gordura, entendeu? Vai estimular você a perder gordura com facilidade. Mas assim, o problema é quantidade, o horário de tomar, as pessoas que devem tomar, entendeu? Tem todo um porquê. Talvez a pessoa tenha uma alergia à cafeína, que no caso é a base do termogênico, entendeu? Aí vai ter termogênicos que vão ter a cafeína como base, mas aí entra também a pimenta, gengibre, canela, entra um monte de coisinha para auxiliar. Mas em si, o termogênico é extremamente perigoso. Um exemplo é pessoa que tem problema cardíaco. Meu caso, que eu tomo remédio de pressão. Então, extremamente perigoso, entendeu? No caso, você vai ter o quê? Que consumir algum termogênico que pode ser que tenha cafeína mesmo, assim, uma concentração pequena. Café, pimenta, gengibre, eu vi lá folhas verdes, várias. Sim, tem várias coisas hoje em dia. Então o lance a pessoa não pode meter as caras em coisa que não sabe, porque termogênico, na minha opinião, tá nas top 5 de drogas que pode levar à morte. O pessoal hoje, ele tá tomando pra ficar aceso, tipo como se fosse um Red Bull. Sim, até porque o termogênico, no caso, ele não vai ser um pré-treino. O pré-treino a gente tem, usa em pó e tal, você toma 30, 20 minutos antes de treinar, ele vai utilizar seu estoque de energia durante o treino. O termogênico em si, ele vai te dar uma energia de longo tempo, entendeu? Não é à toa que é bacana a pessoa tomar de manhã, porque no caso ele fica nesse lance de deixar a pessoa acordada e auxiliando na queima durante o dia, entendeu? E tem a galera que utiliza mesmo. Muito perigoso utilizar, no caso, o termogênico com álcool. No caso, a galera que utiliza muito à noite. Ou seja, é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Porque pode ser uma pessoa que treina há muitos anos, já olha assim, isso é bobeira, é frescura, comigo não funciona e tal. Mas, gente, é real o perigo. E podemos falar também de alguns importados. Ou seja, pode dar um ataque cardíaco ali e a pessoa morre de bobeira. Sim. Fora que eu também recebo pessoas na loja que
Você olha pra pessoa, você vê que a pessoa nunca frequentou academia, a pessoa vai frequentar a academia agora, a pessoa tá com você vê que ela tem, tipo, tá a ponto de uma obesidade. Aí a pessoa chega aqui falando, eu quero um termogênico, porque eu vi que fulano postou que esse é bom, que aquele é bom. Aí vai pegar um termogênico, vou botar aí um gringo, que é que a gente costuma falar. No caso, ele tem efedrina. Aí a pessoa tá praticamente obesa, nunca fez atividade nenhuma, ou seja, a pessoa vai começar a estimular o organismo dela, o batimento cardíaco dela não vai ser o normal, vai ser diferente. E se ela joga um produto desse, então é perigosíssimo. Agora vamos lá, falamos daquele que acelera muito, agora vamos falar daquele que desacelera, que deixa todo mundo zen, que é já um hormônio produzido pelo corpo, que é a melatonina. E agora tem a melatonina sintética, né? Virou moda agora, todo mundo tá tomando melatonina de não sei quantos miligramas, melatonina para dormir, melatonina para isso. Vamos falar da melatonina. Para que serve? Então, como você mesma diz, a melatonina, no caso, ela é produzida pelo corpo, mas aí pode entrar a situação de que a pessoa tem algum problema de saúde que dificulta a excreção dela. No caso, a pessoa consome algum medicamento que também dificulta isso. A pessoa abusa dos termogênicos durante o dia, não consegue dormir à noite e aí vai tomar melatonina. É muito bom, a melatonina faz muito bem pro organismo, mas assim, também na dosagem certa, né? Porque tudo em excesso vai fazer mal. E assim, ela vai auxiliar no sono, vai auxiliar em questões hormonais mesmo, mulher também, que ajuda muito na saúde da mulher. E no caso, entra aí a questão da galera da musculação, porque é durante o sono que acontece a hipertrofia, no caso, o crescimento da massa magra. Exatamente. Se a pessoa não dorme, ela vai estar catabolizando, ou seja, perdendo massa magra. E é durante o sono que vem isso daí. Por isso que é bacana a gente fazer uma boa alimentação antes de dormir, no caso que a gente chama na nossa dieta de ceia, fazer uma ceia bacana, com proteína, verduras, algumas coisinhas assim. Aí pode entrar no caso a melatonina, que durante a noite ela vai dar uma estimulada na nossa secreção natural para ajudar nisso daí. Qualquer pessoa pode tomar melatonina ou não? Não, isso daí porque tem que ter recomendação. Porque eu vejo hoje, até criança, gente, está tomando, né? Até... Sim, porque geralmente a galera utiliza de 1 a 5 miligramas. Mas aí, cada um é cada um. A pessoa tem que saber como funciona o seu organismo e ver se realmente está precisando. Porque muitas das vezes a pessoa tem problemas com ansiedade, com depressão, essas coisas assim. A melatonina, em alguns casos, entra para ajudar. Mas é aquele lance, cada um é cada um. Se você está com problema de uma coisa, tenta resolver com outro medicamento. A melatonina, no caso, ela vai suavizar e vai ajudar nessa situação. Ou seja, procure um médico antes de fazer qualquer uso desse tipo de medicamento, né? É um medicamento. A melatonina seria um suplemento? Ela poderia entrar nos dois, no caso, nas duas situações. Lorena, agora pra gente finalizar, fala aí pra galera. Vamos ter outras entrevistas, claro, que a gente só falou de 3 aqui, 3 queridinhos aí da galera. Mas deixa uma mensagem aí pra essa galera que tá... Enfim, você que tem o seu corpo, né? Igual você falou, já tem 2 anos que você pegou pesado na alimentação e tudo. Que não é assim, né? A gente eu quero um corpo pra daqui uma semana. E aí, enfim, eu vou querer meu corpo daqui uma semana, eu não vou estar aqui daqui uma semana, né? Até porque a galera olha um fisiculturista no palco, aí fala fácil, com bomba até eu. Mas, gente, a pessoa tem que calçar o chinelo daquela pessoa que tá ali no palco, porque a pessoa quer aquele corpo, mas quer passar pelo que a pessoa passou pra estar ali, entendeu? Assim, é muito difícil. O lance gente, procurar um profissional, decidir o que você quer pra você, analisar toda uma situação, recursos financeiros, porque querendo ou não, uma suplementação é um produto assim que você vai ter que estar ali todo mês com ele, entendeu? Vai ter que entrar pro orçamento. E assim, cuidado com tudo. Não é porque um famoso postou que tá tomando um produto, no caso, igual eu vi hoje no Instagram, a menina falou assim, eu consegui perder 6 quilos em 7 dias tomando tal produto. É difícil. No caso, o lance gente, procura médica, faça exames, analisa todos os pontos, porque a vida não tá aí pra brincar, não. Porque, querendo ou não, o termogênico, se você lidar com ele é bem difícil de lidar.
termogênico e tudo, né? Acho que tudo é uma questão de você ter regras, né? Se você não tiver regras, não tem jeito. Exatamente. Lorena, muito obrigada. Estou Obrigada, muito Sam. feliz aqui com seus esclarecimentos. Eu vou tentar tomar o meu whey sem medo. Se eu engordar, eu volto aqui mesmo. Pra gente acertar. Mas aí você vai me falar o que você tá comendo, né? Pra ver se foi o Não whey. como nada, minha filha. Eu sou igual passarinho. E não saia daí. No próximo bloco eu vou conversar com Ivana Esteves, jornalista, assessora de imprensa, e vai falar com a gente sobre empreendedorismo. Mitsubishi no Espírito Santo é Multicar. Aproveite as ofertas. Mitsubishi L200 Triton Sport modelo 2020 com motor diesel de 190 cavalos, tração 4x4 Easy Select e multimídia de 7 polegadas com espelhamento, com versões a partir de R$ 136.990 e parcelas de R$ 1.290 no plano MIT Fácil. Passe hoje mesmo na Multicar Mitsubishi e garanta a sua picape. Conheça a nova concessionária Multicar Mitsubishi Vitória na Reta da Penha. De volta, eu estou aqui com a Ivana Esteves, jornalista, assessora de imprensa, entre tantas outras funções, empreendedora, e ela vai falar comigo hoje justamente sobre isso, empreendedorismo. Ivana, obrigada. Um prazer ter você aqui, minha amiga também, minha assessora, deixa baixo. Ivana, explica pra gente um pouco desse empreendedorismo. Então, a pessoa que empreende, ela assume o protagonismo sobre a sua vida. Nós estamos falando de mulheres, né, de transformação de mulheres. E as mulheres, elas têm uma capacidade de reinvenção muito grande, uma criatividade enorme. E o bacana da mulher é que ela inova primeiro com ela. Reinventa, né? Ela se reinventa, ela busca trabalhar mente, corpo e espírito. Né? Ela está sempre buscando uma integralidade nos seus processos de conquista, de desenvolvimento. E a gente precisa só entender o seguinte, que o empreendedor, ele é alguém que sonha, é alguém que tem uma visão desse sonho e em seguida coloca esse sonho em prática. E se tem uma pessoa de ação, essa pessoa é a mulher. Ela tem um ritmo voraz. Você acabou de falar aí da mulher, então é como, resumindo, né? A mulher dá a cara para bater, né? Ela tá todo momento se reinventando, tá todo momento buscando oportunidades, criando oportunidades, né? Essa mulher, ela tem aproveitado essas oportunidades? Você acha que tem aparecido oportunidades também para essa mulher? Eu acho que sim, acho que com certeza. E ela está não só aproveitando as oportunidades, mas criando oportunidades, procurando essas oportunidades no mercado. E a mulher tem tido muitas conquistas porque ela começa a ser vista, percebida como empreendedora cada vez mais. E é importante a gente colocar o seguinte, o fracasso, por exemplo, para o empreendedor, ele é uma mola propulsora. E a mulher, ela
a gente percebe que a mulher ela tem essa atitude de caiu, levantou e segue em frente e cria novas oportunidades. E isso em todas as classes sociais, em todos os âmbitos. A gente vê essa mulher indo à luta. E isso é muito bacana, é uma transformação que ela vem sofrendo. A transformação física, ela é bacana, claro, né? Quem não quer acordar de um jeito e de repente se ver totalmente mudada, linda à noite, né? Isso é maravilhoso. Mas eu acho que isso é uma coisa momentânea, né? E já trabalhar tudo aqui, todo o corpo, todo o espírito, tudo aquilo que tem lá dentro é muito mais importante do que a própria transformação, porque eu acho que a transformação ela começa realmente lá dentro. Eu percebo, sabe, Renata, eu vou até colocar uma coisa para você. Eu venho sofrendo uma série de transformações, eu mesma, né? Que começou no físico, né? Em alguns processos profissionais que me levaram um resgate de autoestima enorme e que veio nessa parte, né, de estética, de cuidados mesmo, né, em alguns aspectos, né. E aí o que eu percebo é que isso mexe e te convoca. E aí você começa a mexer na questão da sua espiritualidade. Então eu estou vivendo esse momento de trabalhar minha espiritualidade. Então é importante que você entenda o que você faz, porque tem muitas mulheres precisando ser resgatadas. E uma coisa mais interessante ainda é que depois disso, a autoconfiança que advém desses processos, né, tanto do corpo quanto do espírito, ela está pronta para avançar. Eu sou uma pessoa que realmente me reinvento o tempo todo. Eu já até entendi que é isso mesmo, porque muita gente fala isso para mim. Ivana, você está sempre empreendendo, reinventando, criando. E nessa minha experiência, eu entrei num mercado interessante, profissional também, e que eu observo que tem muita mulher com garra, muita mulher sendo a protagonista dentro de casa, na rua. É a força. A força feminina no mercado de trabalho. Então, olha só, não acabou aqui, tá? A Ivana também agora é parceira do programa Quem Te Viu, Quem Te Vê. A Slim Med, junto com a Jandra. Então nós vamos ter aí muita conversa, a gente vai ter muita informação para você. E é isso, obrigada pela parceria, juntas, né, de novo. A Jandra que tá ali atrás da câmera, beijo. Você não vai cortar, tá? Essa parte. Gente, um beijo, obrigada e até o próximo programa.